com portas e janelas seguramente fechadas. Em algumas das primeiras sessões, 3 ou 4 visitantes foram admitidos como testemunhas adicionais. Mas, depois reconheceram que os melhores resultados eram obtidos quando só havia um assistente, por isso só passou a assistir o Sr. Livermore. Na primeira sessão, a 23 de janeiro de 1861, o Sr. Livermore pela primeira vez ouviu os misteriosos golpezinhos, como usualmente os chamavam. Depois, durante umas 10 ou 12 sessões, produziram-se os fenômenos usuais de tatos espirituais, comunicações de espíritos, movimentos de corpos, etc., e finalmente, escrita direta. Na 12ª sessão veio uma mensagem designada como de Stella, dizendo que, se o seu amigo perseverasse, ela se tornaria visível. Depois, durante mais uma dúzia de sessões, apareceram luzes fosforescentes, mostrando-se sumindo com intervalos, até que, na 24ª sessão, a 14 de março, viu-se o contorno mal definido de uma figura. 3 dias depois, receberam a seguinte mensagem: sei que posso tornar-me visível. Reuni-vos amanhã à noite. Assegurai-vos bem das portas e janelas, porque quero, para vosso bem e dos outros, dar uma prova acima de toda dúvida. A sessão da noite seguinte teve lugar na residência do Sr. Fox, mas, a família estando ausente, só o médium e o Sr. Livermore ocupavam a casa. Este fechou, selou as portas e janelas e colocou pesadas peças de mobília contra aquelas, examinou a sala rigorosamente e apagou o gás. Logo vieram as palavras: vou tomar a forma. Depois, apresentou-se uma luz globular, crepitando levemente, que tomou a forma de uma cabeça velada. Daí a instantes, o Sr. Livermore reconheceu as feições de Stella. Depois, uma figura foi vista, iluminada, como a cabeça, por luzes fosforescentes ou elétricas, vindas de diversos pontos da sala. Durante todo esse tempo o Sr. Livermore conservava presas as mãos da médium. Então, o modo de produzir os golpezinhos foi mostrado: uma bola luminosa, das dimensões de uma laranja, com um bico embotado, apresentou-se, saltando de um para outro ponto da mesa e produzindo um golpezinho, logo que a tocava. Uma prova real. 18 de abril, 1861. Vento sudoeste. Atmosfera limpa. Depois de estar absolutamente seguro, no que se referia a portas e janelas, assentamo-nos perfeitamente tranquilos e esperamos cerca de meia hora. Minha fé ia se enfraquecendo, quando fomos sobressaltados ouvindo tremenda pancada no pesado acaju da mesa central, que, então, levantou-se e caiu. A porta foi violentamente abalada, as janelas abriram-se e fecharam-se, e todos os móveis da sala pareceram mover-se. As perguntas eram respondidas por fortes pancadas nas portas, nos vidros das janelas e no teto, por toda parte. Uma substância luminosa, semelhante a gaze, levantou-se do solo por detrás de nós, moveu-se pela sala e parou à nossa frente. Vigorosos sons elétricos fizeram-se ouvir. A gaze luminosa tomou a forma de pano que se prendia ao pescoço. Tocou-me, afastou-se e aproximou-se de novo. Reconheci um corpo oblongo, côncavo do lado voltado para nós, sendo nessa cavidade a luz muito brilhante. Encarei-a fixamente, mas não tinha as feições de uma pessoa. Ela recuou e de novo se aproximou. Pude então distinguir um olho. Pela terceira vez ela moveu-se para longe, acompanhada pelos sons elétricos, e quando veio para junto de mim sua luz era mais viva. A gaze tinha mudado de forma, parecendo segura por mão de mulher, que com ela escondia a parte inferior do rosto, deixando descoberta a parte superior. Era a própria Stella, eram seus olhos, suas feições, sua expressão de íntimo amor à perfeição. Passada a emoção que esse reconhecimento momentaneamente provocou em minha alma, soaram por todos os pontos da sala seguidos golpezinhos,
como se um auditório invisível assim nos quisesse manifestar os seus aplausos. A figura reapareceu muitas vezes, tornando-se o seu reconhecimento cada vez mais perfeito. Depois sua cabeça apoiou-se na minha, caindo-lhe os cabelos sobre a minha face. Eu e a senhorita Fox, cujas mãos conservava presas durante todo esse tempo, nos assentamos uma vez, cerca de 10 pés da parede da sala, com as faces voltadas para ela. A luz moveu-se em direção a um ponto situado a regular distância de nós e da parede. As crepitações elétricas aumentaram. A parede foi aclarada e apresentou-se uma figura completa de mulher cobrindo aquele ponto da sala, e trazendo aparentemente uma luz em uma das mãos. A forma conservou-se visível por mais de meia hora, distinguindo-se perfeitamente cada um dos seus movimentos. Depois, veio-nos a seguinte mensagem, e desver-me erguida do solo. Imediatamente, com todo o seu brilho, a figura subiu até o teto, aí ficou suspensa por alguns minutos e depois, descendo serenamente, desapareceu. Em seguida, manifestou-se entre nós e um espelho. O reflexo da figura no espelho era distintamente visível, sendo tio brilhante que se viam os veios da mesa de mármore, sobre a qual estava o espelho. Nessa ocasião caiu um forte aguaceiro, e, pelos golpezinhos nos disseram, a atmosfera mudou. Não posso conservar a forma, e logo a luz e a figura desapareceram. Na sessão que se efetuou 2 dias depois, recebemos a seguinte comunicação. Meu coração está repleto de alegria. Agradeçamos àquele que nos concedeu tão grande favor. Compreendi o vosso coração. Em vez das sombras que aí se achavam, está hoje a luz que exalta. Sede feliz e nada temais. A paz convosco, Estela. A princípio, só foi visível a parte inferior do rosto. Depois, porém, veio a figura completa. Dando os detalhes de várias manifestações, aparentemente de um caráter fosforescente, o Sr. Livermore diz, afinal um globo luminoso, que se havia conservado estacionado à minha esquerda, a uma distância de 6 pés, flutuando para frente, chegou até a distância de 2 pés. Ele era violentamente agitado, fazia ouvir sons crepitantes e, com a sua luz, tornou visível uma figura. Apresentava a cabeça e o rosto de Estela, com as suas feições e todos os seus lineamentos aperfeiçoados, espiritualizados como um tipo de beleza, que nenhuma imaginação pode conceber e nenhuma pena descrever. Nos cabelos, que pareciam cuidadosamente tratados, só trazia uma rosa branca. A cabeça inteira e a face desapareceram, depois tornaram-se visíveis, repetindo-se isto umas 20 vezes. O reconhecimento era tanto mais perfeito, quanto maior o brilho da luz. Nessa sessão, porém, o Sr. Livermore teve outras provas para confirmar a realidade da aparição. A cabeça da figura pousou por algum tempo sobre a sua, a luxuriante cabeleira caindo-lhe sobre o rosto e na mão. Ele diz, segurei nesses cabelos que pelo tato me pareceram idênticos aos humanos, mas, depois de algum tempo, eles se dissolveram, nada me deixando na mão. Das muitas outras descrições que apresenta, toma acidentalmente o seguinte. 2 de junho de 1861. Por golpezinhos nos foi dito, examinai a sala e retirai as chaves das portas, o que foi feito. Apenas tínhamos-nos assentado, deram-se violentos movimentos sucessivos, a princípio de pancadas em vários pontos da sala, depois, ruídos crepitantes na mesa, semelhantes a trovões em miniatura ou a pesadas descargas elétricas. Veio depois um som semelhante ao frufru de seda. Uma figura parou diante de mim, atuando sobre todas as fibras do meu organismo. Seguiram-se golpes embaixo da minha cadeira, toques nos ombros, e, a figura inclinada para a frente, colocou a mão sobre minha cabeça. Uma luz brilhante surgiu por trás de nós e se elevou acompanhada de ruídos elétricos. Beijaram-me na cabeça e uma nítida substância luminosa passou acima de mim. Imediatamente,
Erguendo os olhos, reconheci o semblante de Stella, perfeitamente visível diante da luz, que vibrava rapidamente, espargindo raios sobre essa figura de beleza incomparável a qualquer outra que se possa imaginar em seres terrenos. Ela fitou-me com expressão radiante de ternura. Nessa ocasião, a senhorita Fox ficou tão excitada que as suas exclamações de admiração e prazer pareceram momentaneamente perturbar a manifestação, que se interrompeu, até que ela se acalmasse. Depois, apareceram luzes flutuando em diferentes pontos da sala. Uma carta de jogar, que eu tinha na mão, foi-me arrebatada e depois restituída visivelmente. Nela encontrei uma bela comunicação, escrita em puro e correto francês, língua de que a senhorita Fox não conhecia uma só palavra. Deixando de lado muitas outras aparições, em sessões diferentes, vou transcrever o que se passou a 4 de junho. O ambiente estava fresco e agradável. O vento soprava de noroeste. Depois de dar os detalhes de alguns fenômenos de menos importância, o Sr. Livermore diz: ouvimos distintamente o frufru da seda e depois se levantou, alguns pés acima da mesa, uma luz tão viva que iluminava todos os objetos vizinhos. Quando ela se aproximava de mim, interpôs-se de súbito um corpo opaco, que, seguindo a direção do raio luminoso, deteve-se a uma distância de cerca de 2 pés. Gradualmente foi descobrindo-se e mostrando o semblante de um anjo, tão belo que só a imaginação pode figurar. A figura de Stella ali se achava, trazendo na trança dos cabelos a mesma rosa branca e reproduzindo perfeitamente suas feições e expressão, sob uma auréola de luz. Por 6 ou 7 vezes sucessivas, essa forma tão viva e tão bela dissolveu-se e de novo se apresentou a meus olhos. Depois de 1/4 de hora, a figura e a luz desapareceram, mas daí a pouco, mostraram-se de povo num dos cantos da sala, tão brilhantemente que todas as peças da mobília, naquela parte, tornaram-se distintamente visíveis. Depois, surgiu uma figura de mulher perfeitamente visível, de proporções naturais, com as costas voltadas para nós e um véu aparentemente de gaze brilhante, cobrindo-lhe a cabeça e caindo até os joelhos. Pedi-lhe que erguesse o braço e ela o fez de modo gracioso. Nenhuma pena pode descrever a esquisita e transcendental beleza do que vimos nessa noite. Não sei como se possa rejeitar ou explicar de outro modo evidências semelhantes às supracitadas, mesmo que a narração se limitasse ao que acabamos de reproduzir. Que dirá, porém, o leitor, quando souber que mais de 300 outras sessões tiveram lugar, e nas quais veio sempre confirmação das experiências suprarreferidas? É impossível, dentro dos limites deste volume, seguir o Sr. Livermore em suas recordações. Não faço mais que colher, aqui e ali, alguns dos mais salientes e irrefutáveis resultados por ele narrados. Uma corroboração de muitos anos. Aqui se mostra alguma coisa relativa às semelhanças deste mundo com o outro. 17 de julho de 1861. Cada vez mais, a aparição ia se mostrando perfeitamente. Nessa noite a figura de Stella veio envolta em flutuantes vestidos de gaze branca e brilhante. Sua mão colocada à altura do queixo, segurava um maço de flores, ficando o pescoço e o seio cobertos completamente de rosas e violetas. Perguntei-lhe como havia obtido essas flores e ela me respondeu: o nosso mundo é um traslado do vosso. Temos tudo o que tendes, jardins e flores espirituais em abundância. No mês seguinte, entre muitas outras coisas, obtiveram o seguinte. 29 de agosto. A figura de Stella apareceu logo depois de entrarmos na sala. Ela aí conservou-se quieta, enquanto uma luz flutuou junto da sua face, cabeça e pescoço, como se nos quisessem fazer observar mais distintamente. Enquanto olhávamos, seus cabelos caíram sobre a face, e vimos-la muitas vezes levantá-los com as mãos. Suas tranças eram adornadas de rosas e violetas, belamente dispostas.
Foi o mais perfeito dos seus trabalhos. Ela se apresentava tão nítida, como se ainda fosse deste mundo. A seu lado parou uma outra forma, trajando, claramente o vimos, um casacão com aparência de pano preto. A senhorita Fox assustou-se e ficou muito nervosa, pelo que, e ainda por outras razões, a face dessa segunda forma não se tornou visível e desapareceu pouco depois, só conservando-se a de Stella. Temos aí um incidente, provando que uma aparição pode segurar os objetos terrenos. Como a noite estivesse quente, o Sr. Livermore tinha trazido uma ventarola, que colocara sobre a mesa, à sua frente. A figura tomou dali e apresentou em várias posições, ocultando às vezes, com ela, uma parte do rosto. O Sr. Livermore acrescenta. Nessa sessão a figura conservou-se visível por espaço de hora e meia. Os vestidos com que ela se envolvia eram de uma substância que, conquanto se dissolvesse em nossas mãos, tinha alguma coisa de material. Outubro 4. A figura de Stella apresentou-se clara e perfeitamente definida. Uma luz flutuou pela sala e ela acompanhou-a deslizando no ar. Acontecendo uma vez em que seus vestidos brancos roçaram na mesa, serem o lápis, o papel e outros objetos leves, lançados ao chão. O Dr. Franklin. Por golpezinhos nos foi anunciado que o vulto negro que havia aparecido já uma ou duas vezes era o Dr. Franklin, mas não nos deram nenhuma prova até a sessão de 11 de novembro. Então, pela primeira vez, pudemos ver-lhe o rosto, iluminado por uma luz que parecia sustida por outra figura. Se podemos julgar à vista dos retratos originais do homem, diz o Sr. Livermore, ali tínhamos uma prova de identidade. Ele vestia um jaquetão pardo de estilo antigo e gravata branca. A cabeça grande, adornada de longos cabelos grisalhos ou cinzentos, lançados para trás das orelhas, sua face era irradiante de inteligência e benevolência. Na noite seguinte ainda voltou. Os golpezinhos, diz a memória, pediram colocássemos uma cadeira para o Dr. Franklin, junto à mesa oposta que ocupávamos. Mas, a ideia dessa vizinhança tomou a senhorita Fox tão nervosa, que eles não insistiram mais. Passado algum tempo, quando ela se acalmou, ouvimos a cadeira mover-se até o lugar indicado. A luz era então fraca, mas vi uma figura escura para junto de mim. Depois, moveu-se ao redor da mesa, ouvimos um sussurro, a luz tornou-se brilhante e vimos a figura do velho filósofo sentado na cadeira. Sua forma e vestuário imitavam perfeitamente o natural. A luz era tão viva e a forma que tínhamos diante de nós tão palpável, que a sua sombra se projetava na parede, precisamente como se fosse um homem que ali estivesse. A atitude era cortês e divina, com o braço apoiado sobre a mesa. Uma vez se inclinou para a frente, em direção a nós e observei que os cabelos grisalhos se desarranjavam com aquele movimento. Aí se conservou por mais de uma hora. Finalmente, perguntei-lhe se podia aproximar-se mais e logo figura e cadeira se moveram para nós, e o silencioso vizinho esteve bem perto de nós. Antes de desaparecer levantou-se da cadeira, distintamente visível. Isto se deu na residência da Sra. Fox, mas a sessão de 30 de novembro teve lugar na própria casa do Sr. Livermore. Este assim nos conta o que viu. As portas e as janelas foram fechadas e seladas. Sentimos fortes abalos e sons elétricos. Uma cadeira moveu-se. Pediram-nos fósforos e os tiraram da minha mão, quando os apresentava, estendendo o braço. Depois de algum tempo ouviu-se o friccionamento dos fósforos, dos quais, depois de várias tentativas, um incendiou-se. À sua luz vimos que quem o segurava era a figura que supunhamos de Franklin, que se mostrou perfeitamente, vestida como da outra vez, apenas agora mais distinta a cor do casaco. Com a luz do fósforo a figura desapareceu. Depois reapareceu, sempre à luz de fósforos, por umas 10 ou 12 vezes. Na terceira vez trazia à cabeça o meu chapéu, como faz uma pessoa viva. Depois, passou da sua cabeça para a minha.
Na última vez que apareceu, a figura de Stella mostrou-se apoiada sobre o seu ombro, mas a senhorita Fox ficou muito nervosa e suas exclamações, ao que parece, motivaram o desaparecimento das duas figuras. Em seguida, recebemos esta comunicação: trabalhamos muito para conseguir isso. Agora já podeis dizer que me vistes a luz terrena. Voltarei na outra prova. BF. Essa promessa foi cumprida a 12 de dezembro, ainda na residência do Sr. Livermore. Desata. Sessão em minha própria casa. Eu tinha adquirido uma lanterna furta-fogo, que podia projetar sobre uma parede situada a 10 pés de distância, um círculo luminoso de 2 pés de diâmetro. Coloquei a lanterna acesa sobre a mesa e segurei as mãos da médium. De repente, a lanterna elevou-se no ar e fomos convidados a segui-la. Um espírito segurava a lanterna, precedendo-nos. O contorno dessa forma espiritual era distinto, suas roupas brancas se arrastavam no chão. A lanterna foi colocada sobre uma secretária e ficamos diante de uma janela, situada entre a secretária e um grande espelho. Depois, a lanterna levantou-se de novo, ficando suspensa a cerca de 5 pés do solo, entre a secretária e o espelho, e à sua luz distinguimos a figura de Franklin sentado numa poltrona junto à janela, defronte de uma cortina escura. Por cerca de 10 minutos, a luz da lanterna suspensa se projetou sobre o seu rosto e sobre o seu vulto, de modo que tivemos tempo bastante para examiná-los. A princípio, o rosto parecia natural, o cabelo real, os olhos brilhantes e tão nítidos que claramente eles via o branco. Notei, porém, que gradualmente a aparição, inclusive os olhos, era prejudicada pela ação da luz terrena, e cessou de apresentar o aspecto de vida com que a tínhamos visto sob a luz espiritual. Muitas vezes pediram que eu graduasse a válvula da lanterna, a fim de que esta emitisse mais ou menos luz, o que eu fazia enquanto ela estava suspensa ou sustentada pelo poder espiritual. Quando terminou a sessão, encontramos escrito sobre uma carta de jogar, o seguinte: meu filho, buscamos beneficiar o mundo. Foi para isso que trabalhei. BF. Observamos também, nessa sessão, outro estranho fato, sucedido incidentalmente. É o seguinte: as flores espirituais. 7 de fevereiro de 1862. Firmamento limpo, atmosfera serena. As portas e janelas foram fechadas e lacradas. Uma carta de jogar que trazia comigo foi tirada do bolso. Uma luz brilhante elevou-se sobre a mesa e vimos a carta subtraída, em cujo centro tinham fixado alguma coisa que parecia um ramo de flores. A luz extinguiu-se depois e foi-nos feito o pedido de acender o gás. As flores eram uma rosa vermelha com folhas verdes e miosotes, muito belas e aparentemente reais. Examinei-as durante muitos minutos, em diversas ocasiões, diminuindo ou aumentando a luz do gás por 5 ou 6 vezes. As flores continuavam. Em cima delas via-se escrito: flores da nossa morada celeste. Finalmente, as flores começaram a desfazer-se e os espíritos mandaram apagar o gás. Feito isso, apareceu a luz espiritual sob a qual as flores de novo se tornaram distintamente visíveis. Então, por golpezinhos, nos disseram: não separeis vossa vista das flores, observai-as cuidadosamente. Assim fizemos. Suas dimensões foram gradualmente diminuindo sob nossas vistas, até se tornarem pequena mancha e desaparecerem. Acendi a luz e não encontrei na carta o menor sinal. Examinei os selos das portas e das janelas com toda atenção, estavam intactos. Há ainda outro fato acontecido na sessão de 3 de novembro de 1862. Os cabelos da figura de Stella desdobravam-se soltos ao redor da sua face. Levantei-os para vê-los melhor. Quando ela se ergueu no ar e passou por cima da minha cabeça, seu vestido roçou minha cabeça e minha face.
Na sessão de 31 de dezembro de 1862, deu-se o incidente assim narrado. Diminui somente a luz do gás e então distingui certa mão, com manga branca rodeando o pulso. Ela segurava uma flor que, com os seus apêndices, tinha a extensão de 3 polegadas. Estendi a mão para recebê-la, mas, no momento em que meus dedos tocaram-na, ouviu-se um forte estalo, como que produz poderosa faísca elétrica. Em seguida, dei toda a força ao gás. A mão, flutuando, continuava a segurar a flor, e, depois de algum tempo, colocou-a sobre um pedaço de papel que se achava à mesa. Reconheci um botão de rosa cravo com folhas verdes, que ao tato se mostrava fresco, úmido e glutinoso. Depois, apresentaram uma flor branca, esquisita, assemelhando-se à margarida. No fim de algum tempo tudo se dissolveu. Isso ocorreu sob a luz tão clara quanto o dia. Sobre a sessão de 21 de outubro de 1863 o Sr. Livermore diz: trouxe comigo a lanterna furta-fogo acima descrita e apenas apareceu a figura de Stella, projetei luz sobre ela. O espírito perdeu um pouco da sua força, mas conservou-se firme, durante o tempo em que dirigia a luz sobre sua face, olhos de diferentes pontos do vestuário. Depois, desapareceu e recebi a seguinte comunicação: lutei com grandes dificuldades para não perder a forma. Observarão que todas as experiências acima descritas só foram testemunhadas pelo Sr. Livermore e o médium, e que a prova seria mais completa se outras pessoas tivessem sido admitidas às sessões. Isto se deu nos últimos anos em que se efetuaram as outras sessões. 2 testemunhas adicionais. Todos os que têm experiência das investigações espíritas conhecem bem que a admissão de novo assistente a um grupo diminui, por algum tempo, o seu poder, demorando e enfraquecendo os fenômenos. Às vezes, isso anula para sempre a sua produção, outras vezes, porém, depois de algumas sessões, o novo hóspede parece gradualmente ir entrando nas condições magnéticas do círculo, e os fenômenos readquirem vigor. Foi o que se tornou manifesto, quando novos membros foram admitidos nas sessões do Sr. Livermore. Esse cavalheiro descreve 10 delas, nas quais esteve presente o Dr. Gray e 8 nas quais esteve seu cunhado, o Sr. Grote. O Dr. Gray é muito conhecido em New York, como médico dos mais estimados e hábeis, e duvido haja nos Estados Unidos alguém que, mais que ele, tenha dedicado tempo e atenção ao estudo dos fenômenos e da filosofia do magnetismo animal e do espiritismo. A primeira vez que compareceu no círculo do Sr. Livermore foi a sessão de 6 de junho de 1862. Nessa ocasião apareceu a figura do Dr. Franklin, mas, evidentemente, com muita dificuldade sem a clara expressão habitual. Os cabelos e a roupa, contudo, se mostraram como dantes, e o Dr. Gray tocou-os com a mão. 11 dias depois, o Dr. Gray apresentou-se pela segunda vez e nessa ocasião a figura do Dr. Franklin mostrou-se muitas vezes, mas suas feições, a princípio, não eram reconhecíveis, e, de outra vez, somente se via uma parte do rosto, apresentando um aspecto disforme e desagradável, o que nunca se havia dado nas anteriores sessões do Sr. Livermore. Stella não se manifestou em nenhuma dessas sessões. Da terceira vez, 25 de junho, a figura do Dr. Franklin mostrou-se perfeita e foi reconhecida pelo Dr. Gray. Durante a quarta sessão, havia uma mensagem, dizendo que se podia, com o fim de o examinar, cortar a tesoura um pedaço das vestes do espírito. O Dr. Gray e o Sr. Livermore aproveitaram-se dessa permissão. Uma vez o tecido se mostrou bastante forte, de modo a poder ser puxado sem rasgar-se, e pôde ser completamente examinado antes de dissolver-se. Outras observações relativas à formação, gradual e parcial das aparições foram feitas pelo Dr. Gray durante as sessões subsequentes,
e serão consignadas no seguinte capítulo. Nas sessões subsequentes, a figura do Dr. Franklin apresentou-se ao Dr. Gray tão perfeitamente sob uma luz tão brilhante, como não se tinha dado antes com o Sr. Livermore. Stella só se mostrou ao doutor uma vez, na sessão de 10 de novembro de 1865, em casa do Sr. Livermore. Ela veio com a cabeça coberta por tênue e transparente véu branco. A parte inferior dos vestidos era flutuante e mal definida. O Sr. Grote esteve presente à sessão de 28 de fevereiro de 1863. Foi ele quem segurou as mãos da médium. Apenas apagou-se o gás, o Sr. Livermore foi puxado, aparentemente por mão grande, para o sofá, no qual se achava o Dr. Franklin, iluminado pela luz que surgira do solo. Quando o Sr. Grote viu e convenceu-se de que ali estava a aparência de uma figura humana, dirigiu-se logo às portas, a fim de verificar se estavam fechadas. Ao voltar, apalpou o vestuário da figura. Parece, porém, que ele era de um temperamento cético, pois, uma semana depois, voltou resolvido a precaver-se melhor. Ele próprio encarregou-se de fechar as portas e janelas, dizendo que não seria iludido. Desta vez, a figura do Dr. Franklin apareceu-lhe mais vivaz que antes. Trazia na mão uma luz, como para facilitar o exame, e o descrente Tomé ficou plenamente satisfeito. O Sr. Grote, que desde o começo da sessão segurava as mãos do Sr. Livermore e da Srta. Fox, aproximou-se da figura, viu-a e tocou-a, e, semelhante ao apóstolo, firmou sua convicção. Na sessão de 1º de maio de 1863, estiveram presentes o Dr. Gray e o Sr. Grote. A forma do Dr. Franklin mostrou-se perfeita e foi plenamente reconhecida por ambos. Na sessão imediata, no qual o Dr. Gray foi o único visitante, a figura apareceu no ar, cerca de 2 pés acima da cabeça do Dr. Gray, como que se inclinando e olhando para ele. Vinha envolta em manto escuro e, por algum tempo, flutuou pela sala. O Dr. Gray, apesar de já familiarizado com os fenômenos espíritas, declarou estupenda essa manifestação. A última vez que a figura de Stella apareceu, foi na sessão de 2 de abril de 1866. Daí em diante, até a data em que escrevo, apesar de o Sr. Livermore receber frequentes mensagens de simpatia e afeto, não mais viu essa forma bem conhecida. A primeira coisa que ocorrerá à mente de todo homem reto, que deseja ardentemente o bem da humanidade, é que, admitida a estrita veracidade dessa narrativa, as testemunhas desses fenômenos sem exemplo, particularizados com todas as circunstâncias de tempo, lugar e modo pelo qual se produziram, não têm o direito moral de impedir que o mundo creia nessas experiências permitidas por Deus. Aqueles a quem mais foi dado, mais se pedirá. Sei que o Sr. Livermore sente a natural relutância que experimentam os homens que se expõem, mesmo defendendo as maiores verdades, a serem considerados mistificadores ou mistificados. Sei que ele dá seu testemunho com a solene convicção de que a mais insignificante alteração, o mais diminuto exagero, a mais simples tentativa de acomodar as circunstâncias descritas à produção do efeito, seria, se não uma blasfêmia, ao menos uma traição à sagrada causa. Ele não poderia ter sido iludido. Conheço Katy Fox já de muitos anos, é uma das jovens mais simples e impulsivas que tenho encontrado, absolutamente incapaz de imaginar ou pôr em prática uma impostura. O Dr. Gray, que a conhece desde menina, escrevendo a um amigo da Inglaterra, acerca das experiências do Sr. Livermore, em janeiro de 1867, diz, a Srta. Fox, o médium, é de uma integridade de conduta exemplar, fazendo evidentemente tudo o que podem a todo tempo, para promover uma prova segura e uma justa decisão a respeito desses fenômenos. Mesmo, porém, que ela fosse a mais manhosa das impostoras,
As circunstâncias concomitantes teriam inutilizado todos os seus planos. O local das experiências era, cada vez, escolhido pelo Sr. Livermore, quase sempre em sua própria casa. As portas e janelas eram fechadas e lacradas, as mãos da médium ficavam seguras durante a parte mais importante das manifestações. Finalmente, as experiências se prolongaram por 6 anos completos, foram observadas em 388 sessões, em todas as variedades circunstâncias. A ideia de tão persistente impostura é, em tal caso, um absurdo. Resta a hipótese da alucinação, de que tão frequentemente se lança a mão, em último recurso. Mas, aquela está singularmente deslocada. O Sr. Livermore é, no rigoroso sentido da palavra, um homem prático. Durante mais de metade da sua vida e mesmo até hoje, ele se tem ocupado de empresas financeiras e industriais de uma grandeza e caráter muitas vezes colossais, tendo sido nelas, como o mundo pode apreciar, uniformemente bem-sucedido. Ao tempo de suas experiências espíritas, ele estava empenhado em vastas operações que exigiam constante vigilância e lhe impunham pesada responsabilidade. Não é, pois, um sonhador mergulhado em seus estudos, retirado do mundo e só vivendo dos seus pensamentos. Não é um teórico sustentando um sistema favorito, e, apesar de ter firmes convicções, não é um entusiasta. O Dr. Gray, escrevendo para um periódico inglês, em 1861, diz: além do seu caráter perspicaz e probo, o Sr. Livermore é uma testemunha importante dos fatos que ele narra, porque não é sujeito a ilusões e alucinações, que se supõem ligadas ao transe ou às condições estáticas. Conheço a sua robustez e sou seu médico. Ele é menos suscetível de ser seduzido pelos erros de seus órgãos sensoriais, do que a maioria dos homens que formam o vasto círculo dos meus clientes e conhecidos. Juntai a isso o fato de não depender a evidência somente do testemunho do Sr. Livermore. Há também os testemunhos do Dr. Gray e do Sr. Grote. Conversei recentemente, outubro de 1871, com ambos e eles me declararam, em termos resolutos, a sua sincera convicção na realidade dos fenômenos e na exatidão com que foram registrados. Qual o motivo por que, com tantos direitos à consideração dos homens, esse amontoado de testemunhos deve ser posto de lado? Será possível imaginar que esses cavalheiros tenham feito uma baixa conspiração para pregarem ao mundo, em apoio da grande doutrina da imortalidade, uma mentira sacrílega? As sessões deixaram de se efetuar? Ou, se elas se deram, nenhuma figura foi vista, tocada e examinada durante meses e meses, durante anos e anos? Não será mais que uma ignóbil fábula a história dessas centenas de aparições e desaparições, quer a luz terrena, quer a luz espiritual, de suas flutuações no ar, de seus milhares de atos, demonstrações e mensagens escritas por mão não humana. O que se passou nesses 6 anos será uma falsidade. Que o leitor por si mesmo resolva a questão. Eu, contudo, não deixarei de emitir minha opinião, de que todo aquele que sustentar uma tal hipótese como suficiente para rejeitar essas provas da continuação da existência do homem no outro mundo e do seu poder ocasional de se comunicar com a Terra, firmará um precedente, que, se for adotado consistentemente, destruirá toda a confiança racional no testemunho humano. Não creio que tomem esse partido. Temo antes que o mundo, entregue aos 1000 cuidados, deveres e gozos da vida, não ligue a sua consideração devida, semelhantes aos judeus que ouviam falar Paulo no Areópago de Atenas, alguns dos quais zombaram quando ouviram dizer que os mortos ressuscitariam, e outros disseram, nós te ouviremos depois. Se tais fenômenos de um valor inestimável puderem ser confirmados, são uma brilhante realidade ou uma ilusão perigosa. Capítulo 5. O que são as aparições e como se formam? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenha,
Lucas 24, 39. Essas palavras são por Lucas atribuídas a Jesus, quando se dirigia aos discípulos atemorizados, por ocasião da aparição entre eles, no terceiro dia depois da crucificação. Elas não são narradas por outros evangelistas, pois João diz apenas que Jesus lhes mostrou as mãos e os quadris. Essas palavras também foram citadas por Inácio, um dos mais antigos e eminentes pais apostólicos, discípulo e amigo particular dos apóstolos, mas, em sua citação ele apresenta uma variante da de Lucas, pois diz: apalpai-me e vede, pois que não sou um espírito sem corpo. Daimonion azomaton. Creio ter sido esta a verdadeira expressão. Os fatos parecem favorecer a opinião de ser um homem composto, primeiro, de um corpo terreno ou natural, visível a nós e que, sujeito imediatamente depois da transformação da morte às leis químicas que governam a matéria inanimada, rapidamente se decompõe. Segundo, de um corpo que São Paulo chama espiritual, o qual, como parece, penetra, durante a vida terrena, todo o corpo natural e dele se retira no momento da morte. Terceiro, de uma alma, que nada nos demonstra poder aparecer ou existir, sem estar ligada ao corpo espiritual. Assim, podemos considerar os habitantes do outro mundo como homens desembaraçados do corpo natural, alma e o corpo espiritual sobrevivendo à morte corporal. É uma opinião corrente, fortificada por tudo que ouvimos de origem ultramundana, que o corpo espiritual mostra estreita semelhança de forma com o corpo natural. Parece, pois, haver razões de sobra para admitir que nossos amigos, partidos da Terra, não são sombras impalpáveis, mas personagens reais, individualizados, que reconheceremos no outro mundo como os conhecemos neste, somente as formas apresentando, talvez, a expressão mais calma de uma individualidade mais nobre. Esse corpo espiritual não é usualmente visível aos olhos humanos. Somente o podem ver aqueles que, segundo São Paulo, possuem o dom de distinguir os espíritos. Por esse dom natural, os videntes, sem dúvida veem o corpo espiritual animado pela alma. Não nos surpreendamos, pois, de ouvir John Stuart Mill dizer que os homens não devem tomar o limite de suas faculdades como limitação inerente dos modos possíveis da existência do universo. Como, porém, esse dom de distinguir os espíritos é raro e essa prova só pode trazer convicção ao próprio vidente, é claro que, para que as pessoas não videntes tenham a mesma convicção, deve apresentar-se à sua vista alguma coisa mais material que o corpo celestial, pois este pertence à seguinte fase da nossa vida. A evidência por mim colhida leva-me a declarar que um espírito pode, em certas condições e provavelmente ajudado por outros espíritos, fabricar um corpo passageiro, assemelhando-se ao que teve na Terra, mas desaparecendo à vista, especialmente quando exposto à luz terrena, estando assim em perfeita concordância com o caráter dos atuais fenômenos. A seguinte expressão de um poeta: ela sumiu-se ao cantar do galo. Os que têm tido a aventura de testemunhar essa produção da arte espiritual em suas várias fases, afirmam que, quando as condições são favoráveis, ela se mostra às vezes maravilhosamente perfeita e mesmo, transcendentalmente bela. O Dr. Gray, um dos observadores mais meticulosos e desapaixonados, me disse que uma das ocasiões acima referidas, em que a imagem do Dr. Franklin se apresentou, ele fixou firmemente os olhos da figura e neles pôde notar sua vivacidade e expressão características, e mesmo, a mudança dessa expressão, de conformidade com o que se estava passando. O brilho vivaz desses olhos, disse ele, produziu-me a convicção de ser o velho filósofo mesmo e não o outro, que ali se achava sentado à minha frente. Por qual processo essa criação temporária, se é correto dizermos criação, se efetua, ainda não conhecemos, com certeza, e talvez não possamos conhecer, até que o aprendamos no outro mundo, com esses artistas espirituais. O que nos parece justificado,
Como conjeturamos, é que há uma transpiração invisível no organismo humano, no de todos os seres, mas principalmente no corpo dos sensitivos espirituais, transpiração essa que os espíritos podem condensar ou, por outra, modificar, de modo a produzir não somente o que apresenta aos sentidos humanos uma forma visível e tangível, mas ainda substâncias semelhantes às roupas terrenas e outros objetos inanimados. Parece que eles podem do mesmo modo produzir o que podemos chamar representações esculpidas de porções da figura humana, como mãos, partes de mão, etc. Lembremos-nos, porém, sempre de que a realidade de um fenômeno é independente da sua explicação. Eu mesmo já tive uma oportunidade de testemunhar os fenômenos supramencionados. Aparecimento, distintamente visível, de porções destacadas de uma figura humana. Na noite de 27 de julho de 1861, estive em casa do Sr. Underhill. A Sra. Underhill propôs que em vez de efetuar ali a sessão, a transferíssemos para a residência de sua mãe, no número 66 da Rua 46 Oeste, a fim de que sua irmã Katy pudesse fazer parte do círculo. Assim o fizemos. Preparamo-nos para a sessão na sala inferior e notando que as portas não eram fechadas à chave, propus fôssemos para a sala superior, com o que todos concordaram. Pelos golpezinhos, me disseram que fechasse as portas, o que fiz, pondo as chaves no bolso. Examinei com cuidado toda a sala, que não tinha armários nem lugar algum reservado. Depois, convidaram-nos a apagar o gás. Dentro de poucos minutos, ouvimos 3 ou 4 golpes violentos, como produzidos por pesada cachemorra batendo na mesa. Seguiu-se um intervalo de quietação de uns 15 minutos, ao fim do qual apareceu, de súbito, entre a senhorita Katy e a Sra. Underhill, a figura de um ombro. A mão não era distinta, mas o braço era bem formado e parecia ser de mulher de proporções medianas, com o cotovelo dobrado e a parte inferior voltada para cima. Acima da figura havia uma luz, cujo ponto de emanação não era distinto e cuja claridade assemelhava-se à de uma lâmpada ou candeeiro. O braço se mostrava claramente a essa luz, do pulso até o ombro, mas os contornos não eram bem definidos, apresentando-se esbatidos, como se vê nas gravuras não coloridas. Desse braço pendia a manga que descia até 5 ou 6 polegadas e assemelhava-se a uma gaze semi-transparente. Braço e ombro se aproximaram, movendo-se por cima da mesa e passando pela frente da Sra. Underhill, até distância de 7 ou 8 polegadas, balançando-se a manga com o movimento do braço. Aí se conservou cerca de 1 minuto, depois, desapareceu e reapareceu por 3 vezes, com intervalos de 4 a 5 minutos, de modo a podermos observá-lo com segurança, pois a luz, qualquer que fosse o seu ponto originário, se movia com a figura, aparecendo e desaparecendo com ela. Não pude distinguir cabeça nem rosto algum acima desse braço, mas, contíguo a ele, havia alguma coisa mal definida, que parecia a pequena porção de uma forma humana. Depois de algum tempo, uma aparição luminosa mais brilhante que a primeira mostrou-se sobre a mesa e deteve-se a uma distância de 4 ou 5 polegadas da minha face. Assemelhava-se a um cilindro iluminado do interior, com a altura de 5 ou 6 polegadas e o calibre aparentemente de 1 polegada. Sobre ele viam-se alguns traços escuros. Por golpezinhos, disseram-nos, cabelos. Perguntei se me podiam tocar e logo ele moveu-se para a frente e tocou-me na testa com uma certa distinção. O contato se assemelhava ao do cabelo humano. Depois de alguns minutos desapareceu. A descrição feita pelos outros assistentes sobre o que haviam visto, combinou perfeitamente com o que foi visto por mim. Apenas levantou-se a sessão, examinei as portas e achei-as fechadas. A sala em que nos reunimos, convém lembrar, foi escolhida por mim mesmo. Alguns anos depois, a 5 de maio de 1868, o Dr. Gray, falando das sessões que tivera com o Sr. Livermore, me disse que em uma delas, apareceu sobre a mesa,
diante de si, um cilindro com as dimensões do que eu vi, porém, mais felizes que eu, eles tiveram a oportunidade de segurá-lo. Parecia-me, disse o Dr. Gray, ser de cristal de rocha ou de algum outro material duro, perfeitamente transparente, e cheio de um fluido incandescente que luzia fracamente quando o cilindro repousava, porém que, quando agitado, espargia uma luz muito brilhante. Enquanto viram e examinaram, não havia na sala outra luz, além da que ele emitia. Por golpezinhos lhes foi dito que o cilindro era a luz empregada pelos espíritos para iluminar suas efêmeras produções, sendo ela tão efêmera quanto estas. Na mesma ocasião, o Dr. Gray afirmou-me que tinha visto uma mão isolada aparecer e desaparecer por 4 ou 5 vezes. A princípio tinha a cor escura do bronze, depois, essa cor foi cada vez mais clareando, até que na última exibição o aspecto era o de mão caucásica. Noutra ocasião, levaram-lhe os óculos e depois os restituíram. Pediu-lhe mostrassem como tinham feito, e, logo viu 2 dedos imperfeitos, assemelhando-se quase a garras, presos a um pedaço de mão que aparecia na sombra. Eles pareciam animados ou, pelo menos, obedecendo a alguma vontade, porque, como tenazes vivas, seguraram os óculos, levaram-nos, e depois trouxeram-nos. O Sr. Livermore notou, pelo tato, que esses dedos eram sólidos. A pergunta do Dr. Gray sobre o motivo pelo qual não se mostrava toda a mão em vez dos dedos somente, responderam que muitos se assustariam ou sentiriam repugnância, à vista de uma formação amorfa. Outra ocasião, uma massa que parecia de carne foi posta sobre o pé do Dr. Gray, que para essa experiência se tinha descalçado. Deixada ali, a seu pedido, por algum tempo, ela tornou-se intoleravelmente quente e ele supõe mesmo que, se continuasse, queimá-lo-ia. Daí lhe veio a sugestão de haver sido fósforo um dos ingredientes empregado, o que talvez explique as histórias de espectros segurando o pulso e as mãos de pessoas atemorizadas, deixando a impressão de dedos de fogo. O Dr. Gray relatou-me uma observação ainda mais importante. Em uma das últimas ocasiões em que se apresentou a figura do Dr. Franklin, o rosto mostrou-se a princípio imperfeitamente formado, com um só olho, havendo no lugar do outro e do lado da face uma cavidade escura que lhe dava um aspecto horrendo. Contemplando-o, Katy Fox deu um grito de terror, causando a extinção temporária da luz que aclarava a figura. "Criança tola", exclamou o doutor, segurando-lhe as mãos. "Não vês que estás interrompendo uma das mais interessantes experiências que se tem feito no mundo, a da gradual formação de uma aparição?" Essa apreciação filosófica do caso acalmou gradualmente os nervos excitados de Katy e expeliu seus terrores supersticiosos, de modo que, quando depois de um intervalo de menos de 5 minutos, a face do sábio reapareceu com as suas feições perfeitas e a expressão de calma e bondade, foi ela a primeira que exclamou: "Bonito!" Isso deu-se em uma das últimas sessões a que o Dr. Gray assistiu. Em muitas ocasiões anteriores a essa, como ele mesmo informou, a face ainda que distintamente apresentada, parecia, às vezes, enrugada e como feita de massa de trigo, e outras vezes assemelhava-se à face de um cadáver. Omito outros detalhes e menores incidentes, pois tudo o que sabemos ainda nos não fornece uma base suficiente para estabelecer uma teoria a respeito do verdadeiro caráter e processo de formação das aparições. Não duvido que, mesmo neste mundo, possamos algum dia saber muito mais sobre essa matéria. Esses eidolas parecem tornarem-se gradualmente mais comuns e pode entrar nas vistas de Deus fazer que no futuro esses fenômenos sejam o fundamento de uma crença universal na imortalidade. Considero-o muito provável, pelo fato de nos tempos modernos o progresso moral e espiritual não acompanhar o intelectual e material. A capacidade mental ou física, porém, tem um valor duvidoso, se o elemento ético ou religioso lhe não der uma benéfica direção. Não vejo como um tal elemento civilizador se possa manifestar em pleno poder,
prevalecer contra o erro e o vício e dominar a nossa raça, sem o auxílio, não de uma crença vaga, adotada em credos escritos, mas de uma viva, fume ardente convicção, como a que fornece a evidência dos sentidos, da existência de um mundo melhor, onde todos os pensamentos e atos terrenos, por mais que aqui se ocultem, produzirão infalivelmente seus frutos, de modo que os sentimentos e os atos maus têm sempre como inevitável consequência as penas e sofrimentos, e os bons uma vida de venturas, que ainda não nos é dado conceber. Parte sexta. Os dons espirituais do primeiro século estão aparecendo também em nossos dias. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 graus Celsius Coríntios, 12, 4. Capítulo 1. As curas por influência espiritual. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de curar pelo mesmo Espírito. 1 graus Celsius Coríntios, 12, 9. Os fatos comprovativos da coincidência substancial entre os sinais e as maravilhas narradas nos evangelhos e as manifestações do nosso tempo, mereceriam um volume, no entanto, só lhes posso dedicar 2 capítulos. Se esse assunto for tratado convenientemente, os resultados a favor do cristianismo estarão acima de tudo o que se pode calcular. Hoje, 1800 anos depois do seu aparecimento, não era concebível uma evidência comprovativa da narração evangélica, mais forte do que o fato, se é um fato, das obras maravilhosas e dons espirituais, do caráter dos ali mencionados se manifestarem entre nós. Se eles se dão hoje, não há razão para crer tenham sido outrora imaginados ou inventados pelos evangelistas e por Paulo. Se hoje eles aparecem se ainda teimarem em considerar fabulosa a narração evangélica, não sei que outro fato, velho de 2000 anos, possa ser aceito com alguma evidência histórica. César pode não ter vivido em Roma nem ter sido morto no Senado. Sócrates bem pode não ter consumido a vida ensinando a filosofia, nem tê-la perdido em defesa das verdades que pregava. Dos diversos poderes espirituais exercidos pelo Cristo, foi o de curar o mais importante. Sua missão, segundo ele próprio afirmava, era dar saúde aos enfermos e a boa nova aos pobres do mundo. Quando João Batista mandou perguntar-lhe se ele era o que tinha de vir ou se deviam esperar um outro, Jesus em resposta lhe manda anunciar o seguinte: os cegos veem, os coxos caminham, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres recebem o evangelho que lhes é pregado. Assim também fizeram os seus discípulos. Esse poder foi reivindicado pela Igreja de Roma, como tendo sido exercido por seus santos, homens e mulheres, e, depois da morte deles, por suas relíquias. Entre os jansenistas, classificados como seita dissidente, esse poder, em certo período, mostrou-se de modo maravilhoso. Temos inconclusas provas de que o dom de curar não é hoje um privilégio da Igreja romana. O poder curador, a que se tem dado o nome de magnetismo animal, é admitido por todos, salvo pelos prejudicados, sem esperança de volta. Essa fase do poder curador se tem manifestado principalmente na França, às vezes em grande escala. O Marquês de Guibert, caritativo fidalgo francês, estabeleceu em seu estado de Fonte-Château, na comuna de Tarascon, um hospital no qual, em 6 anos que vão de 1834 a 1840, mais de 3.300 enfermos foram gratuitamente tratados pelo poder magnético. O Marquês, magnetizador poderoso, operava pessoalmente e publicou os resultados detalhados em relatório no qual cada caso de enfermidade é tratado separadamente. Mais de metade dos enfermos por ele tratados se mostrou suscetível de cair no sono sonambúlico, ao passo que mais de 500 ficaram impassíveis à influência magnética. Cerca de 3/5 desses doentes, 1948, tiveram alta por terem sido curados nesse hospital, e 375 saíram muito aliviados.
Não afirmo que eles tenham sido curados por agência espiritual, porém que essas curas foram operadas por uma influência com que estamos pouco familiarizados, e que, nas épocas passadas, foi muitas vezes considerada miraculosa. É uma questão ainda não resolvida, se um magnetizador empregando um agente oculto, imponderável e